Na vida em família isso existe em abundância. Mas qual o problema? Mudanças que ocorrem em função de manipulação provocam ressentimento, provocam ira. E essa ira e esse ressentimento ficam como que represados, e algum dia aquilo se romperá e deixará um rastro de devastação e destruição na vida familiar. Mas há um terceiro método que nós recorremos com muita frequência para modificar aquilo que nós julgamos insatisfatório na nossa família. É a condenação. A condenação possui um poder enorme de destruição. A condenação afeta profundamente a visão que nós temos do mundo, a visão que nós temos de nós mesmos e a visão que nós temos das outras pessoas. Na verdade, a condenação é uma maneira muito cômoda de ferir profundamente aquelas pessoas que conosco convivem. E o mais triste é que muitas vezes a condenação se faz cobrir de um manto de virtude, de preocupação com o outro, quando nós dizemos: eu estou falando isso para o seu bem, eu só quero o seu bem. Mas nós dizemos isso, na verdade, com o espírito de destruição, de magoar, de marcar, de carimbar, de estigmatizar a pessoa que recebe esta condenação. Onde impera a condenação, três coisas muito ruins acontecem num ambiente familiar onde impera a condenação. Primeiro, há um clima de não fale. Não fale. Falar pode ser perigoso, falar pode ser revelador e falar poderá trazer mais condenação. Há um clima de não confie. A engenharia da condenação sobrevive numa espécie de rede sofisticada de intrigas, de fofocas, tudo mobilizado para produzir mais condenação. E há um clima de não sinta. Há uma espécie de desligamento, de desconexão entre a face e o coração. Revelar aquilo que nós sentimos torna-se perigoso, pode produzir ainda mais condenação sobre a nossa vida. O fato é que nenhuma família que impõe esse ambiente, que faz predominar esse clima, consegue viver uma vida saudável. É praticamente impossível viver num ambiente familiar dominado pela condenação e preservar a integridade emocional, a integridade mental e a integridade espiritual. O texto que nós lemos, Salmo 127, nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É com Deus que você deve construir a sua casa. Sua casa não será levantada com os tijolos da condenação, sua casa não será unida com o cimento da manipulação, de forma alguma, e a sua casa não será sustentada sobre vigas de cobrança. Uma casa estruturada dessa forma desabará inevitavelmente. Para que a nossa casa possa sustentar-se, nós precisamos edificá-la com Deus, com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus e de mãos dadas com Deus, dentro dos princípios que Deus estabelece para a família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É, antes de tudo, um convite à oração. Deus, nesse texto, dirige a nós um convite para que oremos pela nossa família e para que oremos em favor da nossa família, nutrindo a convicção que a oração pode mudar a família. A oração pode mudar a família. Talvez você pense e diga no seu coração: a minha casa está pegando fogo, e o pastor oferece um copo d'água para resolver o problema. Que história é essa de mudar a família com oração? O que significa isso? A oração abre as comportas dos rios de água viva para a nossa família. A oração põe em movimento forças poderosas de mudança. A oração não é aquilo que nós fazemos quando nós não podemos fazer mais nada, mas a oração é algo que realmente produz mudanças e sem a qual nada de significativo e duradouro acontece na nossa vida. A oração não é fuga.
Aqueles que oram sabem disso. A oração é batalha, e é uma batalha árdua. A oração não é o oposto de ação. A oração não é escapismo, mas a oração é o coroamento de toda a ação com a bênção de Deus. É isso que a oração é na nossa vida. A oração, sem a oração, todo esforço é vão. Sem oração nós nos cansamos rapidamente. Sem oração nós desistimos facilmente. Sem oração toda busca pela mudança termina em frustração. Sem oração todo esforço é inútil. Mas quando há oração, Deus está em ação na nossa vida. Deus age por meio da nossa vida. A oração nos lembra que nós não somos o centro do universo, mas pela oração nós nos colocamos em sintonia com aquele que está no centro do universo e comanda tudo que acontece neste universo. Se você sabe que a sua vida em família precisa de mudanças, se você gostaria que essas mudanças ocorressem, se você está buscando essas mudanças para a sua família, eu quero convidá-lo neste dia a começar a orar por sua vida em família, a entrar numa jornada de oração pela sua família, e as mudanças no tempo de Deus virão para a sua família. E quero destacar 3 aspectos da oração em favor da família. Em primeiro lugar, ore a Deus confessando seus pecados em relação à sua família. Ore a Deus confessando os seus pecados em relação à sua família. Quem pretende remover o cisco no olho do outro deve começar removendo a trave no seu próprio olho. A verdade é que ninguém é perfeito. Nós falhamos na nossa vida em família. Por mais dedicados que sejamos, nós falhamos. Em algum momento nós fomos egoístas. Em algum momento nós poderíamos ter sido compreensivos e não fomos. Em algum momento nós deveríamos ter dedicado mais tempo, mais atenção, seja ao cônjuge, seja ao filho, sejam aos nossos pais. Mas nós não o fizemos. Por isso nós ficamos em falta com a nossa família. A maneira certa de começar as mudanças na vida em família é começar reconhecendo os nossos próprios pecados. É começar reconhecendo as nossas próprias faltas. Houve omissão? Diga isso para Deus em confissão. Houve violência? Diga isso para Deus em confissão. Houve quebra dos votos matrimoniais? Diga isso para Deus em confissão. É por aí que devem começar as mudanças na vida familiar. Há um pensamento que diz: problemas que crescem na escuridão tornam-se cada vez maiores. Problemas que crescem na escuridão tornam-se cada vez maiores, mas expostos à luz da verdade, eles murcham. Eles murcham. Que é isso senão confissão? Aquilo que você mantém na escuridão da sua alma, aquilo que está minando a comunhão da sua família, quando exposto à luz de Deus, à luz da verdade de Deus em confissão, murcham. É isso que a primeira epístola de João nos diz quando afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Grave isso: Deus nos purifica de toda injustiça, não de um pecado ou outro, mas de todo pecado que é confessado na presença dEle. O livro de Provérbios nos diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Há algo para ser confessado. Arrependa-se diante de Deus, leve isso à presença de Deus em confissão, livre-se desse fardo, receba o perdão de Deus e comece uma nova etapa na vida da sua família. Em segundo lugar, ore a Deus intercedendo pela sua família.